E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como é de praxe todo domingo, né? Trazendo aí o ROI na área, volume 6, tá? Para a gente conversar um pouquinho aí sobre o que aconteceu com o nosso mini índice na semana passada, quais são as expectativas para essa semana que está começando amanhã. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Bom, a gente sempre conversa aí sobre esses 4 pontos, né? Expectativas do mercado, nossa agenda econômica, as principais estratégias que a gente utilizou na semana que passou e algumas dicas do Roy aí para trazer para vocês sempre algumas lembranças importantes, né, de como tem que se comportar o trader profissional. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Bom, o mini índice ele iniciou a semana nesse grande caixote, né? Ou seja, é, a gente tinha identificado, né, esse caixotão, esse retângulo, né? E havíamos falado que, olha, se ele romper a máxima desse candle aqui, né, que seria um PF, não é um PFR, mas é uma estrela da vida, né? Ou seja, ele tende a vir novamente testar essa região aqui, né, pessoal? Então, essa foi a nossa leitura, né? E olhem o que aconteceu. Efetivamente, ele rompeu a máxima e ele veio aonde? Ele veio testar justamente o topo, né, do nosso retângulo, tá? Da nossa acumulação, vamos dizer assim, né, pessoal? Ou seja, os grandes players eles estão acumulando aqui, tá? Vai ter uma hora que eles ou vêm para cá ou vão para lá, né, pessoal? Vai dar um tiro aí para um dos lados, tá? Bom, então ele atingiu todos os alvos aqui do PFR, né? Ou estrela da vida, tá? Ou seja, ele atingiu todos os alvos na própria segunda-feira. Depois ele acabou se concentrando nessa região aqui, tá? Então esse foi o movimento da semana. Já é o que? A quarta ou quinta semana que ele está lateral aí dentro desse retângulo, né? Dentro desse caixote, tá bom? E o que a gente tem aí para a semana, pessoal? Olha só. Vocês repararem, ele atingiu justamente a retração de 38 desse movimento aqui, tá? E aí entrou uma força compradora na própria sexta-feira, né, deixando essa sombra inferior aqui considerável, tá? Então realmente entrou uma força compradora, ele passou novamente da retração de 50, tá? Isso daqui a gente considera como um buy zone, né, pessoal? Então se ele romper essa região, tá? Ele tem tudo para vir novamente testar o topo do retângulo, tá? Se ele não romper, paciência, ele tem tudo para passar aqui na região de 61 e voltar, tá? É justamente o que a gente vai mostrar aqui no próximo gráfico, tá? Então, quando ele atinge aqui a região de 38, temos duas possibilidades, tá? A mais provável é ele testar a região de 61, parar um pouco nela e depois voltar, tá? Ou seja, formando inclusive aqui um pivô de baixa no gráfico diário, tá bom? Ou ele pode ficar um tempo aqui nessa região de 61 e realmente ultrapassar ela para atingir o topo, tá? Então, pessoal, essa semana que vem temos essas duas possibilidades, né? Ele deve vir aqui na região de 61, tá? Essa é a minha leitura e aqui ele vai decidir se vai voltar e armar esse pivô de baixa ou se vai continuar para testar o topo, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a esses movimentos, tá? Bom, falando aqui do gráfico semanal, né? Ele atingiu então o segundo alvo, tá? Que estava aqui no 109,215, então alvo atingindo desse PFR, tá? Então ele ainda não foi estopado, né, atingiu o segundo alvo junto com esse candle gatilho fortíssimo do diário, entrou defesa dos comprados e ele acabou retornando, tá? O que a gente pode ter aqui nesse gráfico semanal, pessoal? Ele pode vir buscar esses próximos alvos aqui ou ele pode realmente armar esse pivô de alta, tá? Que também poderia ter a leitura como um
o COI, tá? Ombro, cabeça, ombro invertido, tá, pessoal? Rompendo aqui a linha de pescoço, tá? Então vamos ficar muito atento. Se ele romper e formar esse pivô de alta no semanal, a gente tem alvo lá para 127 mil, tá, pessoal? Ou seja, ele pode vir testar aqui o topo anterior, tá bom? Bom, dando continuidade aí no nosso gráfico de 120, né? Ele acabou voltando aí para cima daquele canal de baixa que a gente tinha visto, né? Ele voltou para cima e acabou formando aqui, pessoal, um lindo canal de alta, tá? Então ele tem tudo realmente para vir testar novamente aqui. Por quê? Porque ele acabou acionando esse PFR no último candle, tá? E o último alvo do PFR está aqui em cima, tá? Então, ó, tem quase que confluência com o topo do canal de baixa, tá, pessoal? Então a gente vai ficar amanhã muito atento, porque se romper esse gift aqui, talvez seja uma entrada para levar até o final do dia, tá? Vamos ficar muito atento a esse movimento, tá bom, pessoal? Então, 120 tem um PFR formado, ele foi acionado e vamos ver então se amanhã ele confirma esse PFR vindo buscar aqui esses alvos e o último alvo estaria aqui no topo anterior, tá bom? Então essas são as expectativas aí de movimentos do mini índice, tá? Vamos dar uma olhadinha na agenda, pessoal. Então olha só, como é de praxe, né? Toda segunda-feira a gente tem o relatório Focus, tá? E a gente vai ter também o discurso da Cristina Lagarde aí falando um pouquinho sobre a decisão do BCE em relação ao combate da inflação e o aumento da taxa de juros, tá? Olhem isso, pessoal, todos os dias a gente vai ter discursos do Fed, tá? Mas o mais importante vai ser na quarta-feira, onde o Jerome Powell vai discursar novamente para falar mais um pouquinho aí do panorama macroeconômico da economia dos Estados Unidos, tá? Ou seja, ele vai abordar de novo aí o combate à inflação, né? E quais são as expectativas aí, os próximos passos do Fed, tá? Vejam que quinta e sexta-feira também tem discursos, né, pessoal? Então, todos os dias a gente deve ter volatilidade aí no mercado, tá? Porque essa galera do Fed aí sempre solta uma abobrinha ou outra aí que mexe com os mercados, tá bom? Bom, a gente vai ter na terça-feira a ata do cupom, né? Então essa ata vai trazer algumas dicas de como a economia deve se comportar, né? Principalmente porque a manutenção da taxa de juros não foi unanimidade, tá? A gente teve aí 2 membros que votaram para fazer um aumento residual de 0,25, tá? Então não foi unanimidade. Então a gente vai ficar de olho aí na ata do cupom que vai sair na terça-feira, tá? A gente tem também confiança do consumidor dos Estados Unidos. A gente tem alguns dados aí de varejo também para sair, a parte de moradias e de casas novas. A gente tem na quarta-feira o CAGED, tá? Que mede aí a nossa empregabilidade aqui no Brasil. E quinta-feira, pessoal, mais um dado importante aí que vai sair o PIB dos Estados Unidos, tá? A gente tem que ficar muito de olho porque quinta-feira tende a ser um dia aí de maior volatilidade, tá bom? Bom, e na sexta, pessoal, a gente tem, além do discurso do Fed, vai sair o IPC, né, que é o índice aí de inflação do BCE, do Banco Central Europeu. A gente também vai ter o PCE dos Estados Unidos, que tende a movimentar o mercado, e o PMI. Tá? Então é uma agenda chatinha, tá? É uma agenda que traz volatilidade ao mercado, principalmente por conta desses discursos do Fed, tá? Então vamos ficar muito atento e realmente ser snipe e entrar somente naquelas operações de livro. Tá bom, pessoal? Então agora vamos dar uma olhadinha em como é que foi nossa semana, né? A gente teve aí 89% de acerto, mais uma expectativa matemática brilhante, né? Ou seja, 7,4 de gain para 1 de loss, tá? Então a gente fez, ó, 2, 3, 4, 5, 9 operações na semana, tá? A maior operação que a gente fez foi na sexta-feira, né? A gente fez 4 operações, inclusive o nosso loss foi na sexta, tá?
Por que 4 operações, Roy? Porque eu operei o dia inteiro na mentoria individual com um aluno, tá? Então a gente fica basicamente até às 17 horas e deu operação a gente vai entrando, tá bom? Então a gente fez 4 operações, tivemos 3 gains e um loss, tá? O importante é que o loss foi bem abaixo dos gains, então a gente conseguiu fazer a nossa meta diária, tá? Quais foram as estratégias, né? Para variar, short é vida, né? Ou seja, a gente fez 3 entradas pela short, 2 pelo PFR, fizemos 2 de gap trap, fizemos uma de choque, que foi uma entrada belíssima, tá? E o nosso mamãe grávida, que foi o que deu loss. A gente realmente correu um risco, né, eu diria que desnecessário, porque a sombra superior era muito grande, então a gente fez essa leitura, mas decidiu correr o risco, tá? Mas não era para ter entrado por conta da sombra muito grande, tá bom? Bom, dando continuidade, né, para variar, Fibo e Candle Gatilho, né, são os nossos validadores mais importantes, tá? Ou seja, eles sempre lideram aí a nossa validação nas entradas da operação, tá? Basicamente a gente opera até 2 horas da tarde, né? Essas 2 operações aqui foram na sexta-feira, tá? Durante a mentoria individual, tá, pessoal? Mas normalmente a gente opera até as 2 da tarde, tá? Nossas entradas dão até esse horário, tá bom? Dando continuidade, né? A gente teve aqui 6 das 9, 6 operações foram para o alvo, tá? A gente não precisou movimentar os alvos. Uma alvo móvel, ou seja, a gente movimentou o último alvo. A gente teve um stop, que foi aquele stop de sexta-feira, né? E o stop móvel que a gente acabou saindo no gain, tá, galera? Ou seja, a gente teve o stop móvel e acabou saindo no gain. Por quê? Porque a gente fez a leitura de uma possível, né, reversão contra a nossa entrada, então a gente preferiu estopar no gain, tá? Foram 4 operações contra a tendência, 3 a favor e 2 operações com ela lateral, né? Ou seja, a tendência indefinida, tá? Então, para variar, nosso stop foi o quê? Contra a tendência, né, pessoal? Ou seja, contra a tendência é sempre mais difícil, tá? Bom, avaliação dos trades, né? Foram 7 ótimos trades, um mediano e um bom, tá? O mediano a gente classificou no loss que a gente teve, tá? Então, olha só, a gente marcou aqui a informação gráfica, que foi o que eu falei para vocês, né? Tinha uma sombra superior muito elevada, né? Ou seja, do ponto que abriu o candle até a nossa entrada, eram 230 pontos para ele andar, né? Então, realmente, eu acho que teve aí um erro de informação gráfica para que a gente não tivesse entrado no trade, tá bom, pessoal? Então, assim, mais uma semana excelente, né? Onde a gente teve aí os nossos 90% de acerto, tá? Então vamos lá para a dica, né, galera? O que que eu trago para vocês, tá? Eu trago o seguinte, cara. As nossas emoções, né? Ou seja, de que forma a gente consegue começar a regular as nossas emoções, né? Se a gente anotar e depois avaliar, né? Então eu trouxe para vocês as 4 emoções, tá, mais frequentes quando você vai operar no mercado, tá? Então, o medo, né? Você tem medo às vezes de entrar na operação, né? Às vezes você tem medo de colocar aquela grana, né, de risco no trade, né? Durante o trade você fica com medo e às vezes pode sair antes, né? Então, assim, o medo é uma emoção, é uma sensação muito frequente na vida do trader, tá? Então, assim, sempre que vocês tiverem medo, anotem no diário de trade, tá? Ele serve para isso também, pessoal. Não é só para anotar se teve gain, loss, pontuação, né? Ou seja, quantidade de pontos. Não. Serve também para você anotar as suas emoções, tá? Elas são importantíssimas. Então, sempre que vocês tiverem medo, anotem, né? Como foi o medo? Foi intenso, não foi intenso? Foi durante o trade, né? Ou seja, você não entrou no trade por conta do medo,
né? Isso pode acontecer também. Você saiu antes do trade porque ficou com medo, então anotem, tá, pessoal? A segunda sensação é a ansiedade, tá? Então você durante o trade pode ficar ansioso, né? Ah, falta 15 pontos e não atinge, ai, caiu tudo de novo, ou seja, você fica naquela ansiedade, né? Ou do trade terminar logo, ou, né, de porra, não sai do lugar, né? Ou seja, você às vezes fica tão ansioso que não consegue esperar para maximizar seu lucro, né? Ou até sai no 0 a 0 por conta dessa ansiedade, tá? Então anotem, tá? Ganância, pessoal. Eu, por exemplo, já fui muito ganancioso e já quebrei a conta por conta disso, tá? Então é aquela, pô, venho de um mês aí, só game, porra, vou triplicar a minha mão, né? E aí é nessa hora que a M acontece, tá, pessoal? Então muito cuidado com a ganância, tá? Não aumentem a mão se não for planejado, tá? Se não tiver no teu plano de trades aumentar a mão naquela hora, não aumentem, pessoal. A ganância realmente quebra conta, tá? E por último, pessoal, é o ego, né? Pô, eu sou bonzão, acertei um mês inteiro, pô, ninguém me segura, né? E aí você acaba ficando cego e não entrando realmente cumprindo o seu checklist, tá? Porque você acha que o mercado é teu amiguinho, né? E qualquer ponto que você entrar, caralho, o mercado vai, tá? Então, muito cuidado com essas 4 emoções, tá? São emoções muito frequentes que às vezes a gente não percebe, tá? Quando que a gente começa a perceber? Quando a gente começa a anotar e depois avaliar, tá? E aí de que forma você pode gerenciar essa tua emoção? Porque ela vem, pessoal. Não tem como evitar, tá? Eu, que sou o Roy, sinto. Ah, eu sinto de vez em quando uma ansiedade, sinto medo, isso é normal. Só que eu aprendi a regular essas emoções, né? Eu aprendi a me concentrar, a regular e a aceitar o trade para onde ele vai. Tá bom, pessoal? Então essa é a dica de hoje, tá? Anotem e avaliem as suas emoções, tá, galera? Então desejo aí um ótimo final de domingo e uma ótima semana para todos aí, né? Que seja uma semana muito abençoada pra gente, tá bom? Um abração, tchau, tchau.